No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 2, Nicodemos, são palavras de Nicodemos, era um mestre da lei, né? Um príncipe dos judeus. Ele diz assim: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sabe, existiam muitas opiniões a respeito de Jesus e ele foi muito blasfemado, não é? Existiam pessoas que tinham uma visão muito correta a respeito de Cristo, mas não era a opinião geral, sabe? João Batista, por exemplo, dizia que Jesus era tão importante que ele, que foi designado o precursor, aquele que foi na frente, abrindo o caminho, não é? Como se fosse o arauto do rei. Ele diz assim: eu não sou digno de desamarrar a sandália do pé dele, sabe? Eu não sou digno de tirar sequer o sapato dele. Não sou digno. Para João Batista, Jesus ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe? Já Nicodemos, ele tinha certeza de que Jesus ele era um mestre enviado da parte de Deus. Não veio de qualquer faculdade, qualquer academia, se é que assim a gente pode chamar, daquela época, não é? Não. Os apóstolos, eles afirmavam que Jesus ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Lá em Marcos, no capítulo 16, é disso que se trata, não é? É a opinião dos discípulos. Jesus é o Messias. Porém, nem todos faziam o mesmo juízo de Jesus, não é? Por exemplo, os seus próprios irmãos, por parte de mãe, aonde Jesus ele foi criado, na cidade de Nazaré, achavam que Jesus era megalomaníaco, sabe? Tinha, assim, aspirações grandiosas demais, não é? Esses irmãos de Jesus, eles só vieram a crer em Cristo depois da ressurreição. Tanto que eles escrevem depois 2 livros, 2 cartas nos evangelhos. Não é? A carta de Tiago, que foi escrito por irmão de Jesus, e Judas, antes de Apocalipse ali, também é o irmão de Jesus que escreve. Mas antes disso, achava que Jesus era um megalomaníaco, né? Como existem pessoas assim, né? Tem um desenho de 2 ratinhos que um pergunta para o outro quando começa, sempre começa assim: qual é o plano para hoje? E ele fala assim: hoje nós vamos dominar o mundo, não é? É um ratinho com síndrome de megalomania, né? É isso que os irmãos de Jesus pensavam de Jesus. É um megalomaníaco, sabe? Outros sugeriam indiretamente que o Senhor era um bastardo. Ele é um filho fora do casamento. Alguém que nasceu fora do matrimônio, né? Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Né? Naquele tempo José já tinha morrido. Por outros, Jesus era chamado de blasfemo por alguns mestres da lei, sabe? Ele dizia que Deus era seu pai. Ele dizia que Abraão viu o seu dia e se alegrou, não é? Então eles falavam assim: você é um blasfemo, você é um blasfemador. Pegarem pedras para poder apedrejar Jesus. Quando Jesus ele foi entregue a Pilatos, a acusação é de que ele era um agitador do povo, sabe? Também foi chamado de mentiroso pelo chefe dos sacerdotes. Você é um mentiroso. De todas as irreverências cometidas contra Jesus, a pior de todas foi atribuir a Jesus os seus poderes vindo de Beelzebu. Ele tinha o poder para expulsar demônios vindo por Beelzebu. E quem era Beelzebu? Beelzebu era o maioral de todos os demônios, era o chefe de todos os demônios, não é? Até hoje, Jesus é blasfemado, não é? Quando você coloca Jesus numa posição inferior ao que ele de fato é, isso é uma blasfêmia, sabe? Jesus é blasfemado o tempo inteiro. Jesus ele é muito mais do que um homem comum. Jesus é muito mais do que um mestre. Jesus é muito mais do que um político, como alguns acham, não é? É muito mais do que
alguém que veio citar alguns provérbios interessantes para a vida. Jesus é aquilo que disse os discípulos, ele é o Messias. Ele é o Filho do Deus vivo. Jesus é aquilo que disse João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Messias prometido a Israel. E você? E você? Senhor, ajude-nos, meu Deus, nesse dia, a que mesmo que inconscientemente nós não venhamos a denegrir quem o Senhor é, a tirar de Ti a glória devida. É verdade, Tu és um homem em todos os aspectos igual a nós e ao mesmo tempo diferente de todos nós, porque em Ti reside tanto a natureza humana como a natureza divina. O Senhor, como homem, sentiu sede, sentiu sono, sentiu cansaço. O Senhor dormiu num barco que foi difícil acordá-lo. E, ao mesmo tempo, o Senhor exerce poder sobre a natureza. O Senhor tem autoridade para perdoar pecados, igual a nós e diferente de todos nós. Ajude-nos, meu Deus, a darmos a Ti o crédito real, o crédito que Tu mereces. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Tu és o Messias, o Salvador do mundo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse devocional, eu vou pedir a você que compartilhe com outras pessoas, para que algumas pessoas, atingidas pelo seu compartilhamento, venham a refletir um pouco a respeito da palavra de Deus. Nós estamos fazendo devocionais a respeito da vida de Cristo. Agora, na época do Natal, a partir da semana que vem, nós vamos ficar até o dia 10 de janeiro sem fazer. Nós estamos entrando em férias e eu vou ter outras ocupações, que é cuidar de uma garota, minha esposa, cuidar dela durante esse tempo. E um pouco de mim também, tá certo? Então, dia 10 de janeiro, a semana posterior ao dia 10, nós vamos estar retomando os nossos devocionais, tá certo? Espero e conto com a sua compreensão. Enquanto isso, você que está no canal do WhatsApp pode ir revendo esses devocionais todos. As mensagens de domingo na igreja são postadas aqui e você pode ter acesso a elas. No canal existem muito material ali para você ser edificado, tá certo? Deus abençoe você. Deus abençoe o seu dia. E faz aí um comentário. Gostaria de ler, gostaria de saber o que você pensa, tá bem? Deus abençoe você.